Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Obrigada. Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, igreja? Esse texto não tem como dizer que a igreja não conhece, né? Não tem como dizer que não estão sendo ministrados de formas diferentes todo esse tempo. E fica muito claro para nós, quando nós lemos esse texto, quem é esse oleiro, amém? Quem é esse oleiro? É o Senhor. E quem somos nós? O vaso? Não, o barro. Nós somos o barro que o Senhor quer transformar em vaso, amém? Nós somos apenas o barro na mão do oleiro. E é muito lindo esse texto porque ele fala da forma e o cuidado que Deus tem com a vida de cada um de nós. E Deus tem um propósito muito bem definido para a minha vida e para a sua vida, muito antes de nós sequer entendermos que éramos dele. Ele já tinha um propósito para nossas vidas. E ele já tinha um local definido, determinado para que nós chegássemos. Só que entre o propósito e o lugar para nós chegarmos e cumprirmos plenamente esse propósito, existem os processos. E esses processos são necessários para alcançarmos aquilo que Deus tem de forma plena. Quando nós pulamos esses processos, como nós pulamos essas etapas, nós não chegamos com a formação suficiente. Consegue entender isso? E processo não é fácil, porque processo fala de transformação. Processos na nossa vida são etapas que vão nos moldando, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa essência, arrancando aquilo que é de nós para colocar aquilo que é do Senhor. E isso não é fácil, porque transformação fala de mexer nas nossas estruturas. É você ser tocado, remexido de um lado para o outro, sabe? Bagunçado. E quem é que gosta de sair do seu lugar de equilíbrio? Eu não gosto. A gente costuma cantar: vem Senhor, mexe com a minha estrutura, mas quando Ele mexe a gente pede misericórdia. A gente fala assim, e a gente ainda diz que é fúria que se levantou contra a nossa vida, e na verdade é o Senhor mexendo com as nossas estruturas. Então o processo nada mais é do que isso, o Senhor trabalhando em nós, e é um processo dolorido, porque é nos esvaziar para nos encher dele. Só que nós estamos acostumados a ser cheios de nós mesmos. E quando o Senhor começa a tirar, dói demais. Todo o processo é muito dolorido, mas ele é necessário. E aí começa a gente entendendo que é o Senhor que está falando com Jeremias. A palavra começa dizendo que veio a palavra dele, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, chamando Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor está querendo dar uma direção para Jeremias. O Senhor está querendo mostrar algo para Jeremias. Mas Ele quer mostrar isso na prática. Não basta apenas falar, porque Ele podia falar com Jeremias aonde ele estava. Mas Ele queria levar Jeremias para ter uma visão diferente daquilo que ele estava vendo. E Ele fala: levanta-te e vai, desce, porque lá eu falarei com você. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que quando o Senhor fala conosco, quando nós ouvimos nossas vozes, a voz dele, nós precisamos estar disposto a obedecer.
Porque a gente quer muitas coisas do Senhor, mas quando Ele fala, nós não estamos tão prontos assim para obedecer aquilo que Ele está direcionando para nós. E Ele fala para Jeremias: levanta-te, ou seja, sai do teu lugar do conforto e vai aonde eu quero te levar, porque eu tenho algo diferente para mostrar a você. Eu quero que você conheça algo que daqui a tua visão não pode alcançar. E Jeremias ouve e obedece e desce. E eu quero te dizer que todas as vezes que o Senhor te mandar levantar para ir a algum lugar determinado, vai sem medo, porque quando você chegar lá, já estará tudo preparado para você. Porque Ele não faz nada pela metade. Ele não espera você chegar para decidir como vai fazer. Quando Ele te chama, Ele já está com tudo pronto. É só para você entrar e tomar posse. Quando Jeremias desce e chega à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. O vaso já estava sobre as rodas. Já tinha passado o processo da escolha. Já tinha passado o processo da limpeza. Já tinha passado o processo do amassar. Agora o barro estava sendo moldado. O barro estava sendo formado da forma que o oleiro queria que ele ficasse. Só que eu acho tremendo, e eu amo esse versículo, porque diz assim: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olha só, como o vaso que estava na mão dele se quebrou, tornou ele a fazer outro vaso. Mas ele tornou a fazer outro vaso do mesmo barro. Preste atenção que quando o Senhor fala que o vaso quebra em suas mãos, Ele não muda a sua matéria-prima. Ele não muda o material. Se o Senhor separou o barro, escolheu o barro, limpou o barro, preparou tudo para começar a moldar, e esse vaso se quebra, eu entendo que alguma coisa não estava tão perfeita assim. Havia alguma coisa para fazer aquele vaso se quebrar. Por que o vaso se quebra na mão do oleiro? Ou porque ele tem ainda impurezas, ou porque ele tem ainda algumas sujeiras, e aí aponta para mim e para a sua vida pecado. Ou porque ele não estava maleável o suficiente, não recebeu água suficiente para estar no ponto para ser trabalhado, ainda estava muito rígido. E isso fala da palavra de Deus que vem sobre nós para nos confrontar e nos tornar mais tratáveis. E muitas vezes a palavra vem e nós não queremos a palavra, não nos deixamos ser tratados por elas, permanecemos rígidos, duros diante daquilo que o Senhor fala conosco. E aí quando vem a palavra, ela nos quebra. Quando o Senhor vem com a sua mão e estamos rígidos, resistindo à sua palavra, Ele vem e nos quebra. Então tanto pode ser por impureza, pecado, como pode ser porque estamos resistindo à palavra, resistindo, aquela água, não estamos no ponto para ser moldado, ou simplesmente porque o próprio oleiro não está satisfeito com a forma que estamos. Já parou para pensar que o vaso se quebrou na mão do oleiro? O oleiro podia estar olhando, o vaso estava lá, bonitinho, mas ele olhou e falou: não é desse jeito que eu quero. E ele mesmo quebra o vaso. Já parou para pensar que muitas vezes as situações difíceis que você está passando não é opressão do inimigo, não é levante do inferno, é o Senhor te quebrando porque você ainda não está da forma que Ele deseja que você esteja. Se nós somos vaso, se nós somos o barro, e Ele é o oleiro, a forma quem dar é Ele. E enquanto nós não estivermos na forma que Ele quer, Ele vai quebrar quantas vezes for necessária. Enquanto não estivermos moldáveis, tratáveis, Ele vai nos rachar quantas vezes for necessário. Nós só precisamos entender que na olaria o barro não se perde. Na olaria, o barro não é descartado.
O vaso se quebra na mão do oleiro, mas ele torna a fazer outro vaso com o mesmo material. Ou seja, se nós estivéssemos em pecado, ele vai trazer a palavra para nos purificar. Se nós não estivermos na forma dele, ele vai fazer com que nós fiquemos, mas ele vai usar o mesmo material. Ele não vai nos descartar, ele não desiste, ele não nos acha imperfeito o suficiente de maneira que ele não possa recuperar. O Senhor nunca vai desistir de tratar a mim e a você. Ele nunca vai dizer, tá rachando toda hora, não tá bom, deixa pra lá, eu vou pegar outro. Nunca. Ele sempre vai pegar de novo e começar o processo de novo e de novo e de novo, quantas vezes necessário for. Porque nada na mão dele é descartável. Nada na mão do Senhor é descartável. Sabe, o barro não é um material fácil de trabalhar. E não é também uma obra que as pessoas gostam que seja atraente ou que dê lucro. Então não é qualquer um que gosta de trabalhar com barro. Pessoas preferem trabalhar com materiais que chamem mais atenção. Metais nobres, ouro, prata, madeira, esculpir coisas que vão gerar lucro. Quem gosta de trabalhar com coisas que não têm valor é o oleiro. É ele que gosta de trabalhar comigo e com você, que não temos valor algum para o mundo, mas temos um valor inigualável, sem preço para ele. Ele olha para o barro, ele escolhe o barro, ele prepara o barro, ele deixa no canto, ele joga água, ele trabalha, ele pisa, amassa, faz o que é necessário, mas ele prefere insistir, porque ele sabe que a utilidade que nós vamos ter é para que o nome dele seja glorificado. Nós podemos não ter utilidade aos nossos olhos para muitas coisas, mas para o Senhor nós temos. E nós temos ela muito bem definida já na mente dele. Não há nada que você diga que possa dizer que não é, o Senhor não pode fazer, ou o Senhor não pode me usar, ou eu não sou capaz, porque não se trata de mim e de você, se trata do poder dele de trabalhar em nós. Nós vamos ser sempre úteis, porque é ele que trabalha para nos deixar pronto para ser usado. Não é porque eu alcancei, eu consegui, eu fiz. É porque ele trabalhou, ele insistiu, ele pegou o quebrado e fez novamente. É tudo por causa dele, é a destreza das mãos dele. É ele, é as mãos dele que nos permite ser trabalhado. Sabe, quando começa o processo novamente, já está lá na metade do processo, ele já foi escolhido, separado, tudo limpo, está ali sendo moldado, ele se quebra. E aí precisa se começar tudo de novo. É ele olhar com mais cuidado, ver aquilo que pode ter entrado, que sujeira está ali, que de repente passou despercebido. E aí ele vai pegando as impurezas e jogando fora, e ele vai jogando mais água, e torna a amassar, e ele torna a amassar, e ele torna a amassar, e começa a dar forma de novo. E aí quando nós achamos que o vaso está pronto, porque ele deu novamente uma forma, a gente acha, opa, agora está tudo perfeito, ele refez, estamos prontos para uso. Nada disso. Começa um novo processo. O processo do fogo. Que processo difícil, né? Um dos processos mais difíceis vai ficando ainda mais difícil e mais doloroso. Porque o vaso ele é colocado no fogo para quê? Dar resistência. O Senhor nos coloca no fogo para nos fazer fortes. Para que a gente não venha rachar novamente. Para que a gente não venha ser um material frágil. Que se quebre com facilidade. E aí ele nos coloca no forno e nos deixa ali o tempo que é necessário. Quem estudou aqui sabe que é no mínimo 22 horas no fogo, depois mais o tempo. E você fica ali para você não rachar, nem trincar, porque você precisa estar firme. Porque se você não passar na prova do fogo, você terá que voltar lá no início do processo novamente. Aleluia. Você pensou que estava pronto quando moldou e não rachou?
Mas agora você está no fogo, e se você não for aprovado, não pensa que é só no fogo que você vai continuar. Você vai ter que recomeçar. Então é melhor você ficar firme. É melhor você sustentar. É melhor você aguentar o fogo do ter que recomeçar. Porque o recomeço é mais difícil, dá desânimo, tira as forças. Muitas vezes dá vontade de parar porque eu não aguento mais recomeçar. E aí eu te pergunto, como você sabe que está firme? Quando você sabe que está pronto? Qual é a hora que você pode sair desse fogo? O oleiro, ele costuma verificar quando o vaso está pronto. Ele pega um pedaço de metal, uma barrinha de ferro, e ele bate na borda do vaso. Se a batida for fofa, oca, não ecoar, é porque ele ainda não está cozido o suficiente. Não está pronto para sair do fogo, ele precisa permanecer. Mas se ele dá uma batidinha na borda, e aquele barulho ecoa dentro do fogo, ele está pronto para ser tirado do fogo. Preste atenção. Está tudo ruim, está tudo atribulado, está tudo difícil. Ai, como está difícil, o Senhor está queimando, estou sustentando. Mas de repente, no meio dessa prova, vem um refrigério. Sabe quando vem um alívio e tu fica, meu Deus, não tem ninguém tirando a minha paz. Não tem ninguém me perturbando, não tem ninguém me tirando da graça. Estou até estranhando. Sabe o que significa isso? O Senhor viu que você estava pronto e te tirou do fogo. Quando o Senhor bate, te bota no fogo e bate, se você murmurar, filho, tu vai continuar no fogo. Mas se você cantar, você está aprovado, pronto para sair da prova. Então quando o Senhor pegar a varetinha dele, o metalzinho dele e bater no vaso, não murmura não diz, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está difícil demais. Canta, dá glória, alegre-se no Senhor, porque aí Ele está te dizendo, você está pronto, sai dessa prova, mas eu vou começar um outro processo. Ainda não acabou, mas você saiu mais forte, você está mais firme. Você conseguiu sair e chegar a uma temperatura extrema que talvez fosse impossível suportar, e você suportou. E aí você diz, agora eu estou pronto, o Senhor vai me usar. Aí é a hora dele falar, espera mais um pouquinho. Ele pega, te tira do fogo, mas ele te deixa num canto. Você precisa esfriar, você precisa aquietar. O Senhor começa a trabalhar a tua paciência. O Senhor começa a trabalhar a sua perseverança. O Senhor começa a trabalhar o teu caráter, o teu interior, sabe, te dá domínio próprio. Ele começa a dizer assim, eu vou te usar, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Quem sabe se o vaso está pronto sou eu, o oleiro sou eu. Você é apenas o meu instrumento. E às vezes a gente está com pressa. Eu estou aqui há tanto tempo, o pastor ainda não deixa eu fazer nada. O meu chamado é para o louvor, mas olha aí, eu não posso cantar. O meu chamado é para dança, mas diz que eu ainda não estou pronta para dançar. O meu chamado é para ganhar vida, mas não me manda para a rua ganhar. Ei, calma. O fato de você ter sido chamado não quer dizer que você está pronto. Existe um tempo de preparo. Eu gosto muito da passagem quando Elias vem e lança a capa sobre Eliseu. Eliseu sabia o que Elias estava fazendo. Eliseu sabia o que aquilo significava. Era uma unção que estava sendo derramada sobre ele, de profeta em lugar de Elias. E que responsabilidade era ser profeta em lugar de Elias. Mas sabe quanto tempo demorou para Eliseu ser profeta? 11 anos. E nesses 11 anos ele acompanhou o seu professor. Aonde Elias ia, ele ia. Aprendendo, servindo, estando junto. Sabe, antes de você querer ser alguma coisa, primeiro aprende. Primeiro aceita o processo. Senta para ouvir. Se permita ser discipulado. Tenha o coração ensinável. Porque o processo é necessário. Porque quando você acha que está pronto e adianta o processo, lá na frente você não aguenta. Quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, fica aqueles vasos que não são firmes e racha com qualquer vento. Tão leve demais e tomba.
Então aguente o processo da espera. É o Senhor preparando você para receber aquilo que é teu. Processos são dolorosos, mas são necessários. Não pule etapas. Não se ache pronto nunca. Ninguém nunca está pronto. O Senhor sempre vai nos aperfeiçoar. E dependendo do chamado que Ele tem, o teu processo vai ser mais demorado do que o do outro. Ah, mas fulano chegou depois e já está fazendo. Ei, olha para a tua vida. O que Deus tem com você é com você. O que Ele tem com o irmão é com o irmão. Não se compare. Você é um no Senhor e o propósito que Ele tem contigo também é único. E a gente quer se igualar, quer fazer o que o outro faz. Eu só quero fazer porque o outro está fazendo e não porque o Senhor me chamou para fazer. Infelizmente é o que mais acontece. O oleiro está dizendo: você não está no ponto. Você precisa ficar aí mais um pouquinho, esperando. Você vai secar, você vai esfriar. E aí você vai entender que está na hora. Deus está trabalhando em você. Amém, igreja? E o vaso que ele fazia quebrou-se. Talvez Jeremias, ao ver o vaso se quebrar, ele possa ter pensado: deu ruim, agora não tem jeito. O oleiro está ali cheio de cuidado, preparou tudo e o vaso quebrou. Agora não tem mais conserto. Mas o oleiro começa a refazer. A mão dele continua controlando tudo. Eu quero te dizer que eu e você passamos por muitos processos de quebra. Muitas vezes precisamos ser refeitos. Eu não sei você, mas eu quantas vezes tive que voltar para o início da fila. Quantas vezes eu achei: Senhor, agora vai. O Senhor falou: volta. E tinha que começar tudo de novo. E como era difícil. E como eu olhava para eu toda quebrada, eu falava: não tem como recomeçar. Não tem como refazer. Mas o oleiro não se preocupa com a quebra. Ele não se desespera. Porque ele sabe que ele é habilidoso o suficiente para me moldar novamente e me deixar do jeito que ele bem quer. A palavra diz que o vaso se quebra na mão dele, mas ele torna a fazer do jeito que ele quer. Eu posso estar todo quebrado. As pessoas podem estar olhando para mim e dizer: acabou. Mas ele não está preocupado com o que os outros estão falando. Ele não está preocupado com a opinião dos outros. Ele não está preocupado nem mesmo com o seu desespero. Porque ele sabe quem ele é e aquilo que ele vai fazer em você. Ele sabe a habilidade das suas mãos. Ele sabe no que ele vai te transformar. E é nisso que ele confia. O Senhor, Ele não confia em mim e você. Ele confia naquilo que Ele colocou em mim e você. Não é porque você sabe fazer, é porque o que Ele colocou em você é suficiente para fazer você acontecer. Nunca se tratou de nós. Nunca se tratou. É aquilo que carregamos que faz a diferença. É em nome de quem falamos é que as coisas acontecem. Não é por causa de nós. Então eu posso continuar me vendo quebrada, mas o oleiro está me vendo pronta. Porque ele sabe aquilo que ele está preparando. Ele é suficiente para fazer tudo de novo. Amém, igreja? Pode estar difícil, mas Deus está te preparando para se tornar um vaso de honra nas mãos dele. A sua visão do caos não influencia aquilo que o oleiro quer fazer. A sua visão da quebra, a sua visão do estrago não mexe nos planos do oleiro. Ele vai recomeçar quantas vezes for necessário. Ele vai fazer o que ele quer fazer e ele vai te usar. Por isso ele investe em você. Você não é descartável. Ele podia separar. O mundo te descarta. Jesus nunca. Você pode cair quantas vezes for. Todas as vezes ele vai estar com as mãos estendidas para te levantar. Ele nunca vai te descartar. Então, se você sabe quantas quebras só você teve que enfrentar, e o fogo, mas você sabe que você só está de pé por causa das mãos do oleiro. Você sabe que se dependesse de você, talvez nem hoje você estaria aqui. Por tudo que você já passou, por todas as crises, todas as provas, todas as dificuldades, tudo que você viveu até aqui, só você sabe como foi difícil permanecer.
Mas uma coisa você precisa ter em mente: você só está porque as mãos do oleiro permaneceu sobre você. Você só chegou até aqui porque ele continuou a trabalhar, porque ele insistiu, porque ele não desistiu. Quando você pensou que não dava mais, a mão dele veio sobre você. E todas as vezes que você quebrar, ele vai continuar a te refazer. Só que a gente precisa parar de se quebrar. A gente precisa parar. A gente precisa deixar o oleiro continuar os processos dele na nossa vida. A gente precisa suportar os processos e entender que as fases são necessárias. Porque por mais paciência e amor que ele tem, quanto mais você se quebra na mão dele, quanto mais impurezas você não deixa ele arrancar, ou quanto mais rigidez você tem resistindo a ele, mais atraso você vai ter no teu propósito. Mais difícil vai ser chegar ao teu destino. Porque você não quer passar pelos processos. E não adianta, com Deus não tem atalhos. Você só vai chegar onde Ele quer se você cumprir o caminho que Ele direcionou. Então, se todas as vezes você continuar resistindo à voz dEle, ao tratamento dEle, você vai continuar quebrando e tendo que ser refeito. A habilidade dele é muito boa, ele não desiste, mas você também não pode desistir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vai chegar o momento que nós vamos estar prontos para ser usados. Suportamos os processos, passamos por eles, esperamos. E ele começa, e agora ele bota a gente numa vitrine e começa a nos decorar, a pintar. Cada vaso segundo sua utilização. Aí ele te dá uma cor rosinha, o outro ele bota azulzinho. E ele vai preparando com as próprias mãos, desenhando, deixando você apresentável, agradável à vista. E aí ele começa a te encher, ele começa a colocar os tesouros dele. Mas quando ele te encher, você não pode esquecer que o que é precioso é o que ele colocou, mas a sua estrutura continua sendo barro. Porque quando o Senhor começa a nos usar, nós começamos a gente se enche tanto que a gente começa a achar que é por causa da gente. Eu que faço. Eu botei a mão, curei. Eu que orei, eu profetizei, aconteceu. Eu que preguei, as vidas vieram. Fui eu. E o Senhor, Ele permite que a gente continue barro. E Ele bota os seus tesouros preciosos. Mas para dizer que a excelência é dEle, Ele nos permanece barro para dizer: você pode ser quebrado novamente. Você pode estar cheio dos tesouros dEle, mas a sua estrutura continua sendo quebrável. Então, se você se afastar do oleiro, se você deixar esses tesouros te encher de tal maneira e se esquecer que a excelência é dele e não sua, ele te quebra novamente. Então você pode já estar pronto, ungido, preparado, e as pessoas disputando você: eu quero esse vaso. Mas se o Senhor achar que você está querendo andar longe das mãos dele, ele te quebra novamente. A sua estrutura é barro e sempre será barro. Então não negocie a presença. Não se afaste dele por causa daquilo que você conquistou. Quando você alcançar o final do processo, não esqueça de quem te sustentou até o final. Para que você não seja quebrado e tenha que começar tudo de novo, mas permaneça debaixo das mãos do oleiro. Deixa ele continuar te direcionando, deixa ele continuar te usando. Enquanto você reconhecer que está sendo usado para a glória dele, você vai cumprir o propósito. Porque senão ele te quebra novamente. Porque tudo é para ele. Tudo vem dele. Somos vasos de barro
para que a excelência do poder seja dele. Eu creio que você se encontrou e já em algumas fases. Tomara que você já esteja terminando o seu processo. Eu estou um pouquinho longe ainda de terminar o processo. Eu fui para o fogo, quebrei, aí tive que voltar de novo. Aí quando fui amassado, ele moldou, rachei, voltei de novo. Agora eu estou sendo amassado de novo. Aleluia! Eu não sei em que fase, de que processo você está. Mas hoje eu já entendi que eu não vou resistir mais. Chega de lutar, chega de ser rígida, dura. Chega de dizer, Senhor, não quero assim, eu vou fazer assim. É o oleiro quem dirige o barro. É o oleiro quem molda. A forma quem dá é Ele. O jeito que vai se tornar é Ele quem decide. Não sou eu, não é você. E quando nós entendemos isso, o processo se torna menos doloroso, porque você vai no tempo que precisa ser. Você não prolonga o processo. Você não fica como aquele povo rodando no deserto, quando poderia chegar num tempo mais rápido. Você não atrasa aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E hoje eu estou aqui para dizer isso para você. Seja em qual fase você estiver, suporte. Saiba que o oleiro, ele está trabalhando. Ele nunca vai deixar o barro de lado. Ele vai trabalhar de maneira que você fique no ponto que Ele quer. Você pode não entender. Você pode até achar que não está bom. Mas Ele sabe o que está fazendo. Porque Ele, perfeito, está transformando nós imperfeitos conforme a vontade dEle. Ele está pegando aquilo que não é bom e tornando valioso. Ele está pegando algo que não tem valor e tornando algo que todas as pessoas querem. Porque dentro dela há tesouros, dentro dela há unção, dentro dela há poder e excelência. Sabe, as pessoas querem olhar para mim e você e olhar e ver Cristo, ver a excelência dele, o poder dele se manifestando em nós. E para isso, nós precisamos suportar os processos. Então deixa o Senhor trabalhar. Porque existem pessoas que precisam ver o vaso pronto. Existem pessoas que precisam usufruir daquilo que o Senhor colocará dentro desse vaso. E Ele está esperando eu e você completar todo esse processo. Fica de pé. Eu quero orar com você.